Bom dia, meus amados irmãos, graça e paz a todos vocês. Hoje eu venho falar com vocês sobre um assunto extremamente sério, um assunto extremamente pertinente ao momento. Nós estamos no dia 25 de abril de 2021 e nesses últimos dias, eu diria que um mês aproximadamente, todo o povo brasileiro tem se comovido com o caso do menino Henri Borel, uma criança morta em circunstâncias terríveis. E muitas pessoas agora emitem opinião. Eu não sou advogado, não sou juiz, não sou promotor, eu sou um pastor e professor. Meus alunos, todos, pediram a minha opinião, pediram um parecer da situação no sentido de o que o senhor acha de tudo isso. Fui perguntado por muitas pessoas mesmo. E eu quero deixar bastante claro que eu estou lançando mão do meu direito de expressão, que está garantido pelo artigo 1 da Lei 5.250, de 9 de fevereiro de 1967, que fala que é pleno o direito de emitir expressão, opinião. Então, é plenamente legal o ato de expressar opinião. E eu fui perguntado: como pastor, eu devo ter uma opinião realmente fundamentada sobre a Bíblia, e eu vou fundamentar tudo o que eu vou dizer aqui em um único versículo. Este versículo, ele é pequeno, ele não é tão grande, é Tiago 4,17, que fala: portanto, pensem muito bem nisso, aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Eu não quero aqui fazer um juízo do mérito direto, ou seja, falar da culpa direta. Só que esta culpa direta, ela nasce, ou seja, o verdadeiro culpado do ato, ele é fruto de uma culpa muito maior. Ele é fruto de uma situação extremamente maior. As pessoas, elas, na maioria das vezes, elas se comovem, elas ficam vendo o jornal, procuram ver mais notícia, mas fica nisso. No ano de 2021, se a gente for fazer um levantamento de quantas ONGs, associações, fundações, instituições do terceiro setor que cuidam de criança, de adolescente, né, que olham para as crianças, essas instituições também devem responder a algumas perguntas. Eu quero dizer a você que a omissão faz do omisso vítima potencial do mal que ela se omite a combater. Se querem justiça para todos, todos devem lutar por justiça. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é algo bem simples. Para expressar diretamente a minha opinião, eu quero evocar 3 casos. 3 casos. Esses 3 casos, eles de chamada pública, ou seja, todo mundo soube,
todo mundo viu pela imprensa, né? Todo mundo soube exatamente o que estava acontecendo com essas crianças. O caso Bernardo Boldrini no ano de 2014, o caso Isabela Nardoni em 2008, o caso Agatha Félix em 2019. Estes casos, eles nos ajudam a ter uma visão melhor do caso Henry. Mas eu não vou falar dos três, eu vou falar de um. Eu vou escolher o caso do menino Bernardo Boldrini. Eu queria apresentar alguns fatos para que você entenda. A minha opinião ela vai ser fundamentada em fatos. Eu não vou brincar com você que me dá a honra de me ouvir, de me ver. Este canal, o canal Vespasianos, ele foi feito para estudo teológico, para questões bíblicas, né, para o povo cristão e para as pessoas que procuram algum tipo de motivação. Mas nós gostamos muito de falar de justiça, e falar de evangelho é falar de justiça e falar de comportamento. O caso Bernardo, ele fala muito sobre o caso Henry e esses outros casos. E todos apontam para uma só origem de responsabilidade. Presta atenção. Na quinta-feira, 31 de janeiro de 2013, o menino Bernardo Boldrini vai sozinho ao fórum da cidade de Três Passos, no Rio Grande do Sul, onde ele morava. 31 de janeiro de 2013. Uma criança, agora você vê, o menino Bernardo, ele entra sozinho, entra num fórum da cidade que morava e pede ajuda. Uma criança entra para pedir ajuda no fórum, o dito Palácio da Justiça, no nosso sistema de justiça. Como se deve agir quando uma criança vai pedir ajuda em um lugar desse? Presta atenção. Quinta-feira, 31 de janeiro de 2013. Este menino, eu não sei quem atendeu ele. E até fiz questão de não me procurar saber para não me sentir obrigado a dizer. Né? Mas presta atenção. 31 de janeiro de 2013, ele foi até a justiça. Ele foi. Aí, no dia 4 de abril de 2014, o menino é assassinado. Uma coisa que muito me intriga é que a mãe do Bernardo foi encontrada morta no consultório do pai do Bernardo, que é acusado de ter matado o filho. E ela também tinha procurado a justiça antes. Ela também tinha ido até a delegacia uma semana antes de sua morte. Então eu vejo que tanto a mãe como o filho procuraram o recurso da justiça, o recurso legal, e mesmo assim foram vitimados. A polícia concluiu que ela cometeu suicídio. Mas mesmo a polícia, alguns segmentos da polícia, não tem tanta certeza assim. Esse menino Bernardo, ele passou entre ter ido ao fórum e ter sido assassinado, foram 428 dias. 1 ano e 3 meses. E se devo dizer mais, toda a vizinhança sabia. É interessante que quando um caso desse acontece, a gente está vendo agora na imprensa com o caso Henry, o menino morre, aí aparece um monte de gente que já tinha sido vítima. O menino Bernardo, naquela época, às vezes,
tinha que dormir na casa do vizinho, almoçar na casa do vizinho, não tinha chave da própria casa. Entendeu? Era um menino largado, filho do mais bem conceituado cirurgião da cidade, vivia largado no meio da rua. O fato da mãe e ele terem procurado recurso legal e pouco tempo depois terem sido mortos. No caso da mãe, a polícia disse que é suicídio, então vamos considerar suicídio. Então os dois morrem em circunstâncias não regulares, não normais, pouco tempo depois de terem procurado recurso legal. E todo mundo ali sabia do sofrimento do menino. Certa vez uma professora perguntou: Bernardo, se você fosse personagem de uma história, qual gostaria de ser? Aí o menino respondeu: nenhum, ninguém me conta histórias. Uma criança de 10 anos falar isso para você tem um significado psicopedagógico, tem um significado psicossocial, tem um significado gigantesco. Eu fico pensando que os sinais eles sempre são dados. E estes sinais que são dados, olha, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo 4, versículo 17. E o interessante é que estas crianças que eu falei para vocês, tanto Bernardo Boldrini, Isabela Nardoni, Agatha Félix, crianças que foram mortas, e aí surge por trás dessas histórias de sadismo, de maus tratos, de tortura. Só que é interessante que todo o contexto demonstra que mais pessoas sabiam. Que não era só dentro da casa onde tudo acontecia que se sabia, não. Os outros sabiam, tinha um vizinho que ouvia. Tem sempre alguém que já tinha sofrido, sempre tem outras pessoas. E o silêncio permanece. O silêncio permanece até que, infelizmente, alguém venha morrer. O menino Bernardo, ele lança luz sobre o caso do menino Henry, que começou a falar para eu não gosto de fulano, eu não gosto de cicrano, o menino começou a dar sinais, e as pessoas, elas tiram por menos e não dão a devida atenção a estes sinais. O resultado é a morte de uma criança inocente. Agora, vamos falar sério. A culpa direta, a polícia, é responsabilidade da polícia dizer de quem é. Mas a responsabilidade desta culpa direta recai, infelizmente, sobre toda a sociedade. Sobre uma omissão, sobre uma negligência de ver tantos casos. Eu não sei se você tem todo o direito de ir na internet e pesquisar. Você vai ver que do ano 2000 até hoje foram quase 150 casos de crianças mortas com precedente de maus tratos. Quem me conhece sabe, eu falei durante muito tempo com meus alunos do seminário que um pregador da palavra de Deus, quando deve subir ao púlpito, ele deveria não só levar a Bíblia, mas ele deveria levar também a Constituição Federal. Houve um tempo que eu disse isso, e hoje eu refaço esse raciocínio e eu digo que ele não deve somente levar a Constituição, ele deve levar o Código Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal, ele deve levar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código do Idoso,
a Lei Maria da Penha. Aí talvez você diga, você é pastor ou é um advogado? Sabe, irmãos? Quando se fala de justiça e quando se fala de direito, todo integrador social, porque um pastor é um integrador social, ele tem a obrigação de ter plena ciência de seus direitos e deveres e como líder de um grupo, ele precisa ter a responsabilidade de cuidar. Por isso outorga-se o título de pastor que cuida de ovelhas, que tem o cuidado, pressupondo a presença e possibilidade de ataque de lobos. Um pastor tem que olhar, prestar atenção. Pregar de gravata num púlpito é muito bonitinho, é muito bom. Quando é por vocação, por chamado, é uma excelência. É lindo. Mas ser pastor é muito mais que isso. A responsabilidade que se tem sobre as pessoas que estão sobre sua tutela é muito maior. Para você ter uma ideia, no artigo 301 do Código de Processo Penal diz que o cidadão brasileiro, qualquer um do povo, tem até mesmo o direito e o poder e o dever de dar voz de prisão quando para a manutenção da ordem. Você, cidadão comum, você, não há necessidade absoluta da autoridade policial. Se for para manutenção da ordem, pela lei você pode dar ordem de prisão. Para você ter uma ideia de como o exercício da cidadania obriga o conhecimento da lei e obriga. Afinal de contas, nós vivemos num Estado democrático constitucional de direito. Ou seja, o Estado de Direito. Nós vivemos num Estado que, apesar de laico, ele tem leis, tem regras. E a normatização dessa vida em sociedade é a lei. Meu amado irmão, essa sociedade que vê o mal e fica calada, que conhece algum caso e fica em silêncio, que às vezes até sabe de meses, histórias de anos, de coisas terríveis, atrocidades que podem acontecer, e vão ficando calados, e vão ficando em silêncio, e permanecem nesse silêncio omisso, negligente, e já como Tiago fala, que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado, e o bem é evitar que o mal seja feito e evitar que o mal seja continuado. Isso aqui não é somente uma questão, um vídeo de protesto, é chamar sua atenção. Toda a sociedade tem parcela de culpa no caso Henry, como também tem no caso de Bernardo Bodrini, Isabela Nardoni e Agatha Félix. Eu poderia passar aqui muito tempo falando nomes que dão forma à negligência da sociedade, que faz uma lei punitiva, mas não tem uma lei preventiva, que olha a coisa, se comove, mas nós sabemos, infelizmente, a sociedade tem memória curta. Eu amo a história. É talvez uma das ciências que eu mais amo na minha vida, é a história. Porque a história, ela permite que o homem ele seja orientado dentro do seu comportamento, vendo como através do tempo ele tem se portado para que ele melhore este comportamento. Eu coloquei um título nesse vídeo, né? Falando de quem é a culpa. A culpa direta, como eu disse, é dada à polícia, essa responsabilidade e essa prerrogativa. Mas esta culpa direta, ela é criada por uma responsabilidade maior, que é a responsabilidade de toda a sociedade. Sabe, irmãos, quando você souber de algum caso, abra a boca, fale, conte para alguém.
Não espere ver um grupo chorando por uma criança que morre. Não faça isso. Só Deus pode julgar. Lembre disso. Mas este mesmo Deus é perfeito. E os olhos dele, em sua onisciência, veem tudo. Inclusive, veem aqueles que muito viram e nada fizeram. A omissão faz do omisso vítima potencial do mal que se omite em combater. Se querem justiça para todos, todos devem lutar por justiça. E para falar de uma maneira muito categórica, eu pergunto: você só lembra desse tipo de coisa quando ela acontece? Ou você se preocupa em pelo menos orar para que essas coisas se evitem? Chamo a atenção a todas as instituições do terceiro setor que trabalham com crianças e adolescentes. Vocês estão negligenciando a luta legislativa. Lutem por leis que antecipem essas atrocidades, que instrumentalizem um meio de que isso não aconteça. Sabe, eu fico pensando entre o caso Bernardo e o caso do Henry. Existem algumas semelhanças. Os dois existem médicos diretamente envolvidos. Eu não tenho nada contra a classe médica, muito pelo contrário, meu mais profundo respeito, pessoas inteligentíssimas que dedicam a vida a salvar vidas, a manutenção da saúde, mas pessoas cultas, pessoas da alta sociedade. Significa dizer que esta sociedade, ela não tem limites para esta observação, tanto o rico como o pobre, o formado, o analfabeto, qualquer um profissional liberal, autônomo, todo cidadão tem a responsabilidade de observar e tem também a condição de ser observado, para que assim a lei sirva ao seu propósito, de manter a ordem social e a manutenção desta ordem. Vou dizer para vocês, meus amados irmãos, toda a sociedade tem responsabilidade nisso. É hora de cobrança, é hora de protesto, é hora de organização, é hora que se levante um grande clamor público, não somente em respeito à morte dessas crianças. Mas aí eu te pergunto, quantos meninos Henry, quantos Bernardos, quantas Isabelas, quantas Ágatas ainda precisam morrer para que você saia da sua zona de conforto e comece a trabalhar e lutar por um mundo melhor? Por menor que seja, por pouco que você julgue ser, de algum modo se mova, fale. Eu estou dando aqui uma modesta parcela, protestando contra a omissão social, a negligência social, uma lei. Olha, o pessoal fala que o Brasil não tem lei, o Brasil tem lei. Só não cumpre, mas lei tem. Eu fico muito triste quando me vem assim, mas é aquela tristeza real, não é só aquela tristeza passageira. Todo aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Lembre disso quando você ver alguém sofrendo e se pergunte: o que eu posso fazer? Mas se pergunte e faça alguma coisa.
Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que nunca aconteça nenhum mal sobre a sua família. Que a misericórdia de Deus proteja a tua família, proteja você de todo tipo de mal. Mas também que o Espírito Santo toque o seu coração, para que você esteja atento em salvar pessoas que você potencialmente pode resgatar de um mal muito maior. Que Deus te abençoe.